Hola, 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 ¿todo bien con ustedes? Sean bienvenidos a más una clase de espanhol comigo, la maestra Ri. Gente, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar de falsos cognatos, mas não são qualquer falsos cognatos, são falsos cognatos muito estranhos que podem comprometer a sua língua espanhola, a sua compreensão da língua espanhola. Sabe aquela cena de filme, de novela que a gente vê assim, que a gente chega em casa e a pessoa, um dos dois do casal tá com outra pessoa na cama e a pessoa diz assim: não é isso que você está pensando, não é o que parece, sabe? É isso que a gente vai falar hoje. São palavras que não são o que parecem. E eu tenho certeza que você vai pensar besteira quando você escutar essas palavras, tá? Em espanhol são palavras normais, corriqueiras, que qualquer pessoa usa, mas em português são palavrões, tá? Então te liga aí, a gente vai ver essas dicas hoje. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva para receber mais dicas, ative o sininho e já deixa aquele like bonito para eu ficar feliz. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gisele. Eu sou professora de espanhol, sou graduada em letras, tá, gente? Português e espanhol. E gosto muito de dar aula. Já dou aula faz 4 anos, talvez mais até, de língua espanhola, tá, gente? Então vamos lá, a primeira palavra. Tadá! Gente, antes de dizer as palavras, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Não se apeguem quando vocês estiverem estudando qualquer língua, tá? Não só espanhol, qualquer língua que vocês forem estudar. Não se apeguem às palavras, tá? Se vocês não entenderem num texto, numa conversa, numa frase, uma palavra, não se apegue àquela palavra, tá? Tente ver, eu sempre fico olhando pra câmera errada, eu olho pra cá e a câmera tá aqui, ó, louca. Então, não se apeguem a uma palavrinha, tá, gente? Por exemplo, vocês não vão saber todas as palavras da língua espanhola, a gente não sabe nem da língua portuguesa, né? Todas as palavras, a língua portuguesa que a gente já fala aí há tantos e tantos e tantos anos, né? A gente não sabe todas as palavras, então é óbvio que no espanhol a gente também não vai saber, tá? Então, se você tiver alguma palavrinha, desculpa, que você não entendeu, tentem pegar pelo contexto, tá? Aí, o que é o contexto, Gisele? O contexto é sobre o que nós estamos falando, que assunto é esse que você está lendo, que você está escutando, né? Quais são as outras palavras que tu entendeu? Aí tu pega no contexto, bom, ela deve estar falando disso, ou deve estar falando daquilo. Por exemplo, o meu primeiro exemplo, tá? Los atracadores, vou colocar a frase aqui, ó. Los atracadores hicieron un boquete en la pared. Parece estranha essa palavra boquete. Em português quer dizer outra coisa bem diferente, né? Não. E em espanhol, o que quer dizer isso? Aí vocês pegam esse exemplo, tá? Los atracadores hicieron un boquete en la pared. Vocês conseguiram entender o restante da frase? Só não entenderam o que é o boquete? Então vamos pensar um pouquinho, tá? O que é los atracadores? Os assaltantes. Hicieron, verbo hacer, né? Fizeram un boquete en la pared. Fizeram alguma coisa na parede. E aí a gente vai ficar pensando assim, o que será que eles devem ter feito? Os assaltantes fizeram o que na parede? Um buraco. Exatamente. Fizeram um buraco, uma fenda, um túnel, qualquer coisa do tipo para fugir, né, do assalto, né? Esse foi um exemplo clássico que nós escutamos em La Casa de Papel, né? Vocês vão escutar essa frase linda e maravilhosa na Casa de Papel. Eles estão conversando e eles dizem que eles vão ter que fazer um boquete en la pared, tá? Então, como é que você vai pensar nisso no contexto? Onde é que você vai ler uma frase desse tipo? Provavelmente você vai ler uma notícia de jornal, né? Uma notícia, você abriu o site lá do Clarín, que é um jornal argentino, por exemplo, e aí você lê essa título da notícia, os atracadores hicieron un boquete en la pared. O que vocês vão pensar? Vocês não vão pensar que é besteira, né? Vocês vão pensar que é um negócio sério, uma notícia de jornal, né? Ninguém vai colocar uma pornografia numa notícia de jornal, um jornal sério, né? Óbvio, né?
Tá, gente? Então vamos pensando pelo contexto. Vamos para a palavra número 2, então, a segunda palavra que a gente vai falar hoje. La policía lo golpeó con porras. Que? La policía lo golpeó con porras. Hoje nós estamos numa página policial, como vocês podem ver, os meus exemplos estão violentos. O que quer dizer isso, gente? Porra! O que é isso em espanhol? Isso é o quê? É o cacetete que o policial usa, né? Ou pode ser também qualquer porrete ou algo do tipo que a gente vai usar para bater em outra pessoa. Olha que coisa linda, né? Então não tem nada de pornográfico nisso também, tá? Tem uma outra acepção, que é um outro uso dessa palavra em espanhol também, que é o nosso bolão que a gente faz aqui no Brasil. Sabe quando a Mega Sena acumula aquela Mega Sena de final de ano, assim, que tá não sei quantos milhões, assim, e aí a gente faz um bolão junto com o pessoal do escritório, assim, faz aquele bolão, que aí se a gente ganhar, a gente divide e fecha o escritório, né, porque ninguém vai trabalhar. Então, esse bolão é chamado de porra, em espanhol também, tá? Lembrando, né, que o R, porra, né, aquele R bonito de espanhol. E a terceira palavra favorita de todos os alunos adolescentes que estudam espanhol. Nossa, os meus alunos de ensino médio, assim, eles adoram, né? Eu já entro na sala para dar a primeira aula, eles me perguntam o que é isso em espanhol. Tá, gente? Tá? Que é, eu vou dar... Yo perdí el autobús, entonces cogí la buseta. Yo perdí el autobús, entonces cogí la buseta. Se vocês sabem o que é autobus, vocês vão entender essa frase, tá? Autobus é ônibus, tá, gente? A gente tem uma outra palavrinha também que pode ser ônibus, para ônibus, tá? Isso mesmo, com MN, tá? Ônibus. E, então, o que eu tô dizendo aqui? Yo perdí el autobús. O que eu disse? Eu perdi o ônibus. Entonces cogí la buseta. Então, eu peguei um micro-ônibus. Legal, né? Simples, tranquilo, mas são palavras que a gente vai escutar e vai ficar... Quê? O que ele falou? O que ele falou? Sabe? Mas não tem nada demais em espanhol, tá, gente? São palavras super normais, super como qualquer outra, mas que a gente pode se sentir constrangido quando a gente escuta e que não tem nada demais na língua espanhola. Então, espero que vocês tenham curtido, então, essas dicas de hoje, tá? São dicas bem importantes, né? Pra gente não se perder aí na comunicação, né? Em espanhol. Se você curtiu, deixe seu like. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá? Que eu respondo pra vocês. Se você tem alguma sugestão de vídeo também, pode colocar aqui embaixo, tá? E hoje era isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Besitos e hasta el próximo video.